Boa tarde a todos e a todas. E quero saudar especialmente as autoridades acadêmicas, os colegas professores e todos os que estão acompanhando este seminário, mas de modo especial quero cumprimentar esses entranháveis amigos, que é o Jorge Samek, o Nelton Friedrich, o Jair Klotz e o Carlos, esse estrangeiro que se associou a todos nós. E não quero esquecer as secretárias muito competentes e comprometidas, a Silvana, a Leila, a feminista e educadora popular, a Moema Wieser. Minhas palavras não são longas, mas eu gostaria de pontualizar alguns pontos. Eu creio que esse tema que vocês vão abordar nesses dias, ou hoje, eu sei quando, é fundamental para o futuro do planeta Terra, porque eu estou convencido que a salvação da humanidade vem do campo, vem da terra fértil, produtiva, livre dos venenos que nós aí jogamos. A agricultura campesina é a maior categoria profissional do planeta, que são milhões e milhões que trabalham no campo, que produzem a comida que está nas nossas mesas. E a grandeza, a originalidade da Itaipu Binacional foi o seu projeto Cultivando Água Boa, que ela mostrou ao mundo que uma grande empresa, talvez a segunda maior do mundo, pode ter uma produção e uma presença de uma maneira sustentável. E foi uma grande alegria quando a rainha da Holanda entregou o prêmio de sustentabilidade para esse projeto Cultivando Água Boa, e que a ONU depois apresentou ao mundo. Então, eu quero felicitá-los por isso, e creio que esse tema da sustentabilidade, dessa visão mais holística, mais integral, que o grupo diretor aí da Itaipu, o Samek, o Nelton, imprimiram, foi sempre uma ecologia integral, na linha daquilo que o Papa mais tarde ia escrever, não só uma ecologia verde, mas uma ecologia ambiental, uma ecologia política, uma ecologia cultural, uma ecologia econômica, e inclusive uma ecologia espiritual. Eu nunca esqueço um discurso de 2016 do Samek dizendo: nós, em Itaipu, não produzimos apenas energia elétrica, nós produzimos energia humana, somos os indutores do verdadeiro movimento cultural em direção da humanidade. E o seu horizonte não era pequeno, diz: nós queremos fazer um Brasil melhor, mais ainda, garantir a sustentabilidade da casa comum, que é o planeta Terra. Então, essa visão vocês não podem perder, e eu creio que será uma alegria se esse grupo pudesse continuar. Eu me comuniquei com o presidente, dizendo: Itaipu Binacional, o Cultivando Água Boa tem que ser continuada, se preciso, ressuscitada, aprofundada e levada a todos os territórios brasileiros e nos lugares onde nós iniciamos na América Central e outros lugares, até na Espanha. Então, é uma missão que vocês têm. E começaram de uma maneira correta. Isso foi mérito especialmente do Nelton. Começar com a sensibilização das pessoas. Não trabalhar a inteligência intelectual, mas trabalhar primeiro a inteligência cordial, a inteligência sensível, sensibilizar as pessoas o que significa a terra viva, que não é só um meio de produção. A terra é mãe terra, que nos dá tudo aquilo que nós precisamos para viver. E tudo aquilo que... Isso eu disse na ONU num discurso que me pediram. Terra como solo nós podemos comprar, vender, cavar, fazer o que queremos. Mas terra como mãe,
nós amamos, nós cuidamos, nós defendemos. Essas características que damos às nossas mães, devemos dar à nossa Mãe Terra. Essa sensibilidade, essa compreensão nova, que a partir dos anos 70 ela dominou a consciência do cientista, que a Terra é um superorganismo vivo, é verdadeiramente mãe viva, Gaia, e assim mobilizou os 29 municípios lindeiros. Integrou a todo mundo, os indígenas que estavam num processo de degradação, os quilombolas, ninguém ficou de fora. Então, é um projeto, eu acho que antecipa o futuro bom de uma humanidade que vai ter que mudar. Por isso eu digo, talvez a grande lição que nos dá o coronavírus é que nós devemos mudar nossa relação com a natureza, porque se nós não mudarmos, ela nos vai enviar mais vírus, alguns letais, até o Big One, the Great Big One, o grande, contra o qual não vale nenhuma vacina, nenhum antibiótico, e pode carregar a vida humana. Isso, o cientista que previu a chegada da intrusão desse vírus, David Kamen, disse isso: ou vocês mudam a relação com a natureza, ou vocês vão ao encontro do pior. Então, eu acho que a coronavírus nos deu uma lição. Para mim, a maior lição foi que é necessária uma governança mundial. O vírus não respeitou os limites das nações, que são obsoletos. Ele ocupou o planeta Terra e só o planeta Terra, onde vivem os humanos, para darmos uma lição, mudar de vida. Não podemos voltar ao antes, porque aquele que trouxe o vírus, temos que mudar. Então, eu acho que Itaipu fez essas mudanças e devem ser levadas avante. Agora, eu quero fazer uma referência a 2 pontos que são graves. Eles não são aprazíveis, nós não gostamos, mas eticamente devemos dizer, porque devemos estar preparados para isso. Primeiro ponto que eu creio que vocês devem tomar em consideração em todos os projetos que levarem avante, porque a Terra mudou, e vai mudar mais ainda. Primeiro, tomar a sério aquilo que se chama a sobrecarga da Terra, the Earth Overshoot, a sobrecarga da Terra. Ela ocorreu neste ano, no dia 22 de julho de 2022. Cada ano, a ONU mede a sobrecarga da Terra. O que é a sobrecarga da Terra? Significa que na dispensa da Terra, todos aqueles elementos que são fundamentais para a nossa vida e a vida no planeta estão se esgotando. Nós, pelo consumo que temos agora, precisamos já de um planeta e meio, E como a Terra não tiramos aquilo que ela já não tem mais, ela está sangrando, ela nos envia mais eventos extremos, mais vírus, mais aquecimento global, mais conflitos sociais. Tudo é uma resposta da violência que nós fazemos contra a Mãe Terra. Então, em 7 meses, julho, gastamos quase tudo o que está na sua dispensa que é necessário para a nossa vida. Que é água, que é solo, que são os climas, que é a biodiversidade. São 9 elementos. 5 estão em alto grau de decadência. E os cientistas disseram, se nós chegamos a 7, o planeta vai colapsar. Então, há uma grande responsabilidade em cima de nós. Segundo ponto que deve ser tomado em consideração em todos os projetos de vocês. Nós não estamos indo ao encontro do aquecimento global. Nós estamos dentro dele. De tal maneira que a ciência hoje nem fala em aquecimento global. Fala na mudança de regime climático. Aquilo que o Acordo de Paris de 2015 dizia, devemos fazer tudo
para que não cheguemos a 1,5 graus de calor até o ano 2030, não foi atendido. O último relatório do IPCC, aquele painel da ONU intergovernamental que acompanha as mudanças climáticas, no último relatório, em fevereiro, em 3 volumes, disseram: não esperemos até 2030. No ano 2027, vamos ultrapassar 1,5 graus, e em alguns lugares vai chegar a 2 graus, até 2,7 graus. Com esse clima, muitas espécies não vão se adaptar. Muitos seres humanos não conseguirão sobreviver. Por isso que o grande cientista, biólogo maior vivo hoje, que criou a palavra biodiversidade, biofilia, amor à vida, disse: hoje por hoje, dada a voracidade nossa industrialista, estamos matando 100.000 espécies de seres vivos. 100.000. E há 1 milhão de espécies que estão sob grave risco de desaparecer. Então, vejam qual é a situação real. Então, já não é por isso que muitos cientistas que estudam as mudanças climáticas ficaram céticos, disseram e dizem, muitos deles, e confirmado pelo secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, que ele disse em Glasgow e repetiu lá no Egito: nós devemos atuar juntos. A única alternativa é a seguinte: ou atuamos juntos ou nos suicidaremos juntos. Uma outra expressão disse: ou nós mudamos ou vamos cavar a nossa própria sepultura. Então, nós estamos num alarme ecológico. E aí os cientistas dizem: chegamos atrasados. Os eventos extremos, grandes terremotos, grandes enchentes, grandes secas. Vejam o que ocorreu esse ano lá em Pato Branco. Veja o que ocorreu aqui em Petrópolis. Mais de 1.000 pessoas morreram, centenas e centenas foram desabrigadas. Da mesma coisa em Angra dos Reis. As grandes enchentes no sul da Bahia, no norte de Minas, depois em Goiás, depois no Maranhão. Tudo isso são os efeitos, as consequências do ser humano, que avançou demasiado sobre a natureza, desmatando, envenenando os solos, contaminando os ares, de tal maneira que nós estamos dentro da 6ª extinção em massa. Por isso, hoje, se estabeleceu na ciência esta compreensão, que nós inauguramos uma nova era geológica. Saímos da era do Holoceno, que foi a mais benigna de todas, há 10.000 anos atrás, onde criamos as vilas, as cidades, e culminou com o projeto da tecnociência de hoje. Mas agora entramos numa antropoceno, significa grande ameaça à vida, não vem de fora, de um satélite ou de um meteoro rasante. É o próprio ser humano, com sua atividade irresponsável, que está matando a vida. Daí que outros cientistas dizem: não é só o antropoceno, é o necroceno, é a morte massiva de seres vivos. E nos últimos 2 anos, muitos cientistas introduziram um novo conceito, que é o piroceno. Piros em grego é fogo, a era do fogo, a era do fogo. Veja que esse ano toda a Europa queimou, a Sibéria queimou, a Austrália continua queimando, a África queimou, a Amazônia queimou, o Pantanal queimou. E isso não só por causa do ser humano, porque a terra se aqueceu, o solo perdeu umidade, as pedras se aquecem e as folhas secas se incendeiam por elas mesmas e dizimam florestas centenárias da Califórnia ou da Sibéria, onde ninguém esperaria que houvesse fogos, mas basta um pequeno vidro que está ali para incendiar toda uma floresta. Piroceno,
a era do fogo, que vai se caracterizar cada vez mais por calor, por fogo, por muita areia que é trazida pelo vento e está atingindo a Amazônia, areia que vem do deserto do Saara, que implica e dificulta a produção de oxigênio, a fotossíntese, porque recobre as folhas da Amazônia. Agora estamos empatados na Amazônia. Antes ela produzia um excesso de oxigênio importante para a humanidade. Agora está empatando oxigênio e CO2, o dióxido de carbono. Isso significa, nós estamos diante de uma grave situação. Então, quando vocês, e eu falei para o nosso prefeito, para os governadores que conheço, mandei recado ao presidente Lula, os projetos que inaugurar, tomem em conta a mudança do regime climático, tomem em conta o piroceno, organize os projetos de tal forma que vocês não só mitigam, diminuem os efeitos daninhos, mas vocês se previnem contra ele. Elaborem estratégias que salvam populações que não ficam junto aos rios ou em lugares onde se produzem grandes secas, que elimina a safra e reina a imigração e a fome. Hoje há cerca de 60 milhões de pessoas que estão migrando, que são migrantes, porque não as terras ficaram inférteis, ficaram quentes demais e eles estão invadindo os demais países. E o secretário da ONU diz, nos próximos anos, preparem-se, porque serão mais de 100 milhões de imigrantes no mundo, que para sobreviver não respeitarão os limites nacionais, invadirão, como da África, no Oriente Médio, a Europa, a América Latina, vão lá para cima para os Estados Unidos. Então, eu não quero desanimar vocês, mas eu acho que é a responsabilidade ética de alertar a vocês. Não é para não fazer os projetos, tem que levar avante os projetos de sustentabilidade, mas fazer de outro jeito, fazer de outra maneira, tomando em conta as mudanças que vieram e vão ser cada vez mais frequentes e cada vez mais danosas. Por isso, temos que fazer com cuidado, aí desenvolver duas coisas importantes, uma responsabilidade coletiva, a ética do cuidado, sem o qual a gente não se salva, e começar, como vocês estavam falando aí, e o Papa dedica a maior parte da Fratelli Tutti, dedica, comecem no território, comecem na região, não nas divisões que nós arbitrariamente fizemos pelos municípios, mas pelas microbacias hidrográficas, pelos limites que a terra estabeleceu. Trabalhem o território, ali vocês podem criar a sustentabilidade, porque o sistema global não é sustentável, ele é cruel e sem piedade, ele assassina vidas da natureza e assassina vidas humanas. Agora, no território, nós podemos, na nossa região aí, conhecer nossos irmãos e irmãs, e a maioria de nós é analfabeto, não sabe a origem dessa montanha, o nome dessas plantas, quando surgiu esse rio, como é que é essa paisagem, não conhecemos a história do lugar, temos que nos irmanar com todos esses seres, porque temos a mesma base biológica, somos de fato irmãos e irmãs, temos os mesmos elementos físico-químicos que compõem todos os seres vivos, desde a bactéria mais originária de 3,8 bilhões de anos, passando pelos dinossauros, os cavalos, e chegando à fazendinha do Samek, chegando a nós, todos temos os mesmos 20 aminoácidos e as mesmas 4 bases fosfatadas, dito numa linguagem pedestre, todos temos os 20 tijolinhos combinados com 4 tipos de cimentos, de onde vem a biodiversidade. Por isso, todos somos irmãos e irmãs, com a natureza, com as plantas, com os animais, e muito mais entre nós. Só que nós não nos tratamos humanamente. Deixamos milhões morrendo de fome. Então, a sustentabilidade que começa no lugar integra todos os elementos da natureza, da cultura, das tradições, da história,
a produção agroecológica sustentável, uma democracia participativa, onde todos participam, se sentem incluídos, não precisa fazer viagens. E hoje existem 111 cidades no planeta que vivem a partir da região. Eu visitei uma dessas lá no sul do México com os zapatistas, os caracóis deles, onde trabalham na região com essa ecologia toda integrada, com todos os elementos, e a terra é conservada, e eles têm tudo o que precisam, com grande fraternidade, com grande felicidade. Eu imagino que a terra inteira pode ser um tapete de regiões, cada uma com suas singularidades, com suas tradições, suas culturas, e assim garante a sustentabilidade, porque o sistema global é super explorador, ele não cuida e não dá descanso à terra para refazer os seus nutrientes necessários para nós. Continua explorando. E muitos dizem, muitos analistas dizem, o sistema global é de tal maneira azeitado que ele não pode parar. Ele vai explorar o planeta até ele ser inabitável, para eles e para nós. Mas nós temos uma alternativa. Trabalhar a partir do território, a partir de baixo, unificando todos, incluindo, sentindo-nos irmãos e irmãs dos demais seres, criando uma cultura, como era o projeto que o Samek disse, uma cultura da sustentabilidade, onde todos assumem aquela região, preservam a região, trocam com as vizinhas as experiências, guardam as sementes crioulas, reativam as culturas tradicionais, as tradições, as festas, a religião, os seus santos de devoção, os seus sábios, os seus poetas, tudo isso integrado. Aí sim pode-se criar uma pequena humanidade que vai caber dentro da única casa comum, que tem muitos mundos lá dentro, o mundo chinês, o mundo indiano, o mundo africano, o mundo latino-americano, cada mundo com sua cultura, com a sua singularidade, mas todos dentro da casa comum, vivendo essa economia circular, a economia do bem viver, onde nada é jogado fora, tudo é aproveitado. E assim foi que exemplarmente esse projeto Cultivando Água Boa nos ensinou, e eu estou feliz de ter acompanhado isso durante 10 anos. Aí estava Fridolf Capra, entusiasmado com esse projeto. Aí estava o grande cientista nosso, Antônio Nobre, entusiasmado por esse projeto. Estava Henrique Leff, que organizava o PNUMA para a América Latina, muitas vezes esteve lá. Cientistas do mundo inteiro vieram ver aquela experiência. Então, levem avante essa experiência para outros lugares do Brasil, outros lugares do mundo. E então eu deixo essa esperança para vocês. Não desanimemos. A esperança tem duas belas irmãs, a indignação contra tudo que está errado e a coragem de mudar tudo que está errado em coisa boa. Enamoremos-nos dessas duas belas irmãs, a indignação, não aceitando tudo aquilo que de ruim foi feito nesse país, desmontando projetos importantes como Cultivando Água Boa e outros, e a coragem de refazer, de resgatar, de ressuscitar, de levar avante de forma ainda melhor. Então, meus irmãos e irmãs, desculpa a minha fala, os velhos falam longo, e quando esquecem, então eles inventam. Mas eu agradeço essa oportunidade e desejo tudo de bom nas vossas reflexões, tomando em atenção essas pequenas advertências que eu fiz, e muito obrigado.